Glorifico a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Amém? Irmãos, a prática da contribuição. Os irmãos sabem que em todos os tempos, isso não é da lei, isso não é pós-lei, isso já é desde o princípio, quando surgiu os dois primeiros filhos de Adão e Eva, eles quis fazer o ato de contribuição para com Deus. Abel, pastor de ovelhas. Caim, ele era agricultor, mexia com plantações, e Abel cuidava de ovelhas. Abel tirava a primícia, a primeira ovelha, o melhor do rebanho, e sacrificava para Deus. Caim tirava o resto, ou menos do resto, e oferecia a Deus. E então a contribuição já é desde o princípio, antes da lei, depois da lei, na lei, depois da lei, a contribuição. O que é contribuição? Contribuição é concorrer com o outrem nos meios para a realização de alguma coisa. É nós contribuirmos para concorrer com os demais. Não é uma concorrência assim, eu sou melhor, eu faço melhor, não. É concorrer com o outrem nos meios para a realização de alguma coisa. Igual nós estamos fazendo o princípio da nossa igreja. Nós estamos ali já com o material quase tudo pronto. Nós só não furou lá ainda porque tem que furar e já levar e já encher. Tudo na mesma hora. Se deixar lá, perigoso, né? O que está acontecendo? A contribuição. Essa contribuição nós vamos ver mais na frente, né? Como que Paulo, ele fala que nós devemos contribuir com alegria. Quando ele fala assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, aqui, irmãos, não está falando de dízimo, não. O dízimo já é uma ordenança. Aqui está falando de oferta que o povo de Deus estava reunindo para ajudar outras igrejas que necessitavam de ajuda. Oferta alçada, oferta voluntária. Igual quando nós fazemos uma oferta alçada aqui, uma oferta voluntária, os irmãos vê criança, adolescente, todos ajudando, toda a igreja. Chama-se oferta voluntária ou oferta alçada. Então, na igreja de Corinto, eles contribuíam, né, para que outras igrejas, para que outros povos também recebessem ajuda, recebessem auxílio, né, através daquela contribuição. Contribuir com liberalidade, Romanos 12:8. Contribuir com liberalidade. O que é liberalidade? É uma palavra difícil de falar, né? Parece que ela é meia liberalidade. Romanos 12:8. Ou o que exorta, use esse dom em exaltar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então veja aí. O que usa, né? O que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que é liberalidade? Disposição a praticar o bem, sem esperança de recompensa. Eu não posso contribuir esperando em Deus me reverter. É lógico que Deus não vai ficar devendo nada para ninguém, Ele não fica. Mas eu não posso falar, eu vou dar isso porque Deus vai fazer isso. Não, Deus não se compra, Deus não se vende.
Deus não é igual ao homem. O homem se vende. A justiça se vende às vezes. Mas Deus não. Deus, Ele é fiel. Então, usar de liberalidade, ou seja, disposição de praticar o bem, sem esperança de recompensa. Ato de dar com generosidade, ser generoso, de ajudar. Isso aqui fala de contribuição. E não é só contribuição, irmãos. Às vezes você vê alguém necessitado, que precisa de uma ajuda, de uma cesta básica, né? O que você tem que fazer? É lógico que hoje, está tão difícil hoje, que a gente faz uma recruta, né? Porque nós já tivemos problema sério de estar ajudando pessoas que os filhos não trabalhavam, mas fumavam. Então, aí como que a igreja vai ajudar? Não tem jeito. Financiar vício, financiar coisas, não tem jeito. Mas, quando você vê alguém que necessita, alguém que precisa, a Bíblia fala que nós temos que socorrer. Aí você vai ver que primeiro, antes de socorrer lá fora, a Bíblia manda socorrer quem? Os domésticos na fé, os irmãos que precisam, que necessitam. Depois, porque se nós não cuidar daqui, como nós vamos cuidar lá fora? Se nós não zelar aqui, como que nós vamos cuidar do lado de fora? Não tem jeito. É o que Jesus falou para a mulher cananeia: eu não posso tirar da boca dos filhos para dar os cachorrinhos. Jesus falou. Então, nós precisamos, o quê? Isso aí não gosta de trabalhar não. Às vezes a pessoa está doente, às vezes desempregou, às vezes está enfermo. Porque isso acontece, irmãos. Isso acontece com as pessoas. Acontece comigo, acontece com você, né? A pessoa ficar doente, ficar enferma e precisar. Os irmãos viram, há pouco tempo atrás, teve irmão aqui que foi vítima. Foi vítima e vítima pesada. A pessoa chegou como se diz, irmão, todo mundo leva uma coisa, leva outra, e leva tanquinho, e leva não sei o que lá mais. Levou dinheiro, levou isso. No outro dia o povo mudou de madrugada, fugido. Você entendeu? Então tem tudo isso. Disposição de praticar o bem sem esperança de recompensa. Contribuir segundo está proposto no coração, segundo Coríntios 9:7 já foi lido. Não o dízimo, porque o dízimo já é uma ordem, Malaquias 3:10. E sim ofertas voluntárias. Malaquias 3:10 vai falar o quê? Trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro, para que haja mantimento. Não está falando aqui de oferta. Depois lá embaixo ele vai falar. Então a oferta, irmãos, a contribuição. O dízimo já é um compromisso que nós temos com Deus. A oferta, ela é uma semente que eu vou semear. Você entendeu? Porque se eu der para Deus o que me sobra, Deus não aceita. Ou aceita? Quem acha que aceita? Se eu comer num prato e deixar um resto e te der, você come? É difícil, não é? Você comer o resto dos outros? Não é difícil? Pensa bem. E às vezes a gente come muito. E às vezes você come sem saber. Mas é ruim. Então Deus, lá no capítulo 1, Deus repreende os sacerdotes, repreende o povo, porque o povo trazia o pior para Deus. Aí Deus falava assim para o sacerdote: vai e leva isso aqui lá para o teu prefeito, para o teu governador, para ver se ele recebe.
eu sou maior do que eles. Porque para o teu governador você leva o melhor cabrito, o melhor cordeiro. Para mim você traz o manco, o cego e o aleijado. Deus, o Senhor pegou forte. Então, irmãos, às vezes a gente acha que está fazendo muito, e nós não estamos fazendo nada. Nós temos que fazer mais. E a Bíblia fala assim, ó, dizendo assim, ó, se você fizer só o que está proposto para você fazer, se considere o quê? Inútil. Porque nós temos que fazer muito mais além do que está mandado. É difícil? É difícil, vou falar para você que é fácil, que não é não. Eu tenho que fazer além. E tem dia que a gente está arrebentado, mas a gente tem que fazer, querendo ou não. Porque eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. E se eu faço para Deus, Deus me recompensa, Deus te recompensa. Não precisa de eu ficar cobrando Deus. Deus, eu fiz aquilo, hein, Deus? Né? Fazer uma barganha, catira com Deus. Eu já vi pregador falar, não, você dá 100 que Deus te dá 200. Juro, 100%. Não, semeia. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 11, fala assim, ó, lança a tua semente sobre as águas. Depois de muito dia, lá na frente você vai colher. Lá na frente tem colheita. Por que nós não recebemos muito? Porque semeamos pouco. Se semearmos mais, os irmãos podem ver, depois que nós começamos a semear na construção, a igreja pegou outro rumo. Pegou ou não pegou? Pegou, irmãos, porque Deus, Ele ama gratidão. Quando somos gratos. E para ser grato tem que ser corajoso. Porque tem dia que Deus pede as coisas para a gente e a gente tem que fazer. E Deus pede às vezes as coisas, a gente tem que dar. Mas Deus não precisa. É lógico que Deus não precisa, irmão. Mas Deus está experimentando o meu e o teu coração. Tem um versículo num dos profetas menores que o Senhor fala assim, ó, eu vou te atrair até o deserto. Eu vou te levar até o deserto. Lá eu vou conhecer teu coração. Porque quando você está no meio do povo, coração é um. Quando você vai lá para o deserto, coração é outro. Lá no deserto, a gente murmura, às vezes, a gente reclama. Lá no deserto, você não vai ouvir a voz da esposa, não vai ouvir a voz do esposo, não vai ouvir a voz do filho, não vai ouvir a voz do pastor. Lá no deserto, você vai ouvir só a voz de Deus. E tem hora que Deus faz silêncio no deserto. Deus não responde, Deus não fala, Deus fica calado. E nós temos que suportar. Tem dia que você, Deus, fica aí. Fica de molho, fica no óleo. E a coisa mais difícil é ficar no óleo, irmãos. Você esperar o momento de Deus. E o momento de Deus não é o meu momento e nem o seu momento. O momento de Deus é diferente. As horas de Deus é diferente das nossas. Deus não tem diferença para Ele, dia e noite, noite e dia, hora, mês, ano, não. É incontável para Ele. Se você falar que o mundo tem 5 bilhões de anos, é pouco. Se você falar que Deus existe faz 5 bilhões de anos, é pouco, porque Ele é eterno, Ele não teve princípio e Ele não vai ter fim. Ele não teve começo e não vai ter fim. Mas como que surgiu, pastor? Não sei. E se você for tentar especular a mente, você vai lá para outro hospital. Vamos mais. Contribuir para ajudar os necessitados. Deuteronômio capítulo 15, versículo 7. Deuteronômio capítulo 15, versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. 15, 7? 15, 7.
quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. É difícil, né? Às vezes nós somos testados por Deus, provado por Deus. Eu fui provado por Deus. Eu já contei aqui algumas vezes, mas às vezes alguém não sabe. Eu estava na rua Presidente Antônio, na Expedicionário, ali em Passos, um pouco para frente, quando o cinema, tinha a Igreja Universal ali no cinema, um pouco para frente. Aí fui passando assim, e tinha um homem na minha frente pedindo esmola. E ele, moço, me ajuda. Eu falei, agora eu não tenho. Aí eu andei uns 3 metros, falou, você tem, você mentiu. Na hora. Eu esfriei, eu gelei, e eu voltei para trás para poder dar oferta, dar umas moedas para ele. Cadê ele, irmão? Em segundo ele desapareceu. Não vi, ué. Assim foi rápido, parece que foi arrebatado. Sabe o que é isso? Às vezes Deus nos prova. Eu acredito na teofania de Deus. Teofania de Deus é a manifestação de Deus, né? Em pessoas. Vem um mendigo. Vamos ver como é que vai tratar o mendigo. Lembra? Lázaro não, o mendigo. A parábola do rico e Lázaro e o rico mendigava. Então, às vezes, nós batemos na porta da casa da gente. Moço, tem um prato de comida. É lógico que tem gente que, você já sabe. Você dá o prato de comida. Tem uma marmitinha, faz uma marmitinha, chega lá embaixo, troca em troca de pó, troca em troca de pedra e alguma coisa. Pede um refrigerante, se você não abrir o refrigerante e fazer beber, troca também. Então está difícil. Mas tem pessoa que por causa dos difíceis, alguém passa fome, alguém passa necessidade. Porque você não confia. Aí você tem que ter discernimento de Deus. Quem que você vai ajudar? Você tem que ter discernimento. Deus, é seguro? Porque aqui fala, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das suas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás. O quê? O teu coração. Ajuda ele precisa. Lá na igreja, na igreja primitiva, o que a igreja primitiva fazia? O povo tinha tudo por comum. O que era por comum? Isso aqui não é meu, isso aqui é meu e seu. Quem era menos favorecido, quem era mais favorecido, ajudava quem era menos favorecido. Ajudava. Alguns vendiam terreno, alguns vendiam casa, e chegava lá no templo e falava, eu vim trazer aqui essa oferta para ajudar a obra e ajudar necessitados. É para isso, irmãos. Às vezes amanhã um irmão chega, pastor, eu estou necessitado, eu não tenho o que comer, não tem nada. Vamos lá pegar uma cesta, vamos lá fazer uma cesta. É para isso. Você entendeu? Mas nós não podemos endurecer o coração. Porque se tendo, falamos que não tem, nós nunca vamos ter. Eu tenho. Está aqui, ó. Ô moço, me dá um salgado. A coisa mais ruim é fome, irmãos.
Rapaz, como é que eu vou confiar? Então, é o que eu estou te dizendo. Você tem que ter um discernimento. Se olhar no olho da pessoa, você já sabe o que a pessoa quer. Você já sabe. O olho denuncia. O olhar denuncia, o semblante denuncia. Então tem pessoa que eu não ajudo, porque na hora eu já bato o olho assim, não. Eu dar a coisa aqui, já, os outros estão esperando lá na frente. Então não tem jeito. Vamos mais. Provérbios 11, 25. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Está vendo, irmãos? A alma generosa prosperará. E se você atende a pessoa que precisa, você vai ser atendido. Então tem oração que às vezes nós fazemos que Deus não está ouvindo, porque nós fechamos a mão. Fechamos a mão. Regramos. Então, a minha tradução fala assim: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Vamos mais. Atos 4 e 35. 34 e 35. Atos, capítulo 4, versículo 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que for vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. 35? Isso. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Olha que coisa tremenda, irmão. Isso aqui é o início da igreja. Quando a igreja nasceu, no dia de Pentecostes, no capítulo 2, já no capítulo 4, o que a igreja fazia? Olha, não havia, pois, entre eles, o quê? Necessitado algum. Não tinha. Por quê? Aí nós vamos ver o texto. Vai dizer assim, ó: porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés de quem? Dos apóstolos. Está aqui, ó. É igual hoje, você traz o seu dízimo, você traz a sua contribuição, você traz a sua oferta. Ah, mas o que vai fazer? Irmão, quem usar o dinheiro de Deus indevidamente vai pagar o preço. Eu não posso, não é meu, o dinheiro é sagrado. Os dízimos da igreja é suor dos irmãos. É o suor que você vendeu. Você vendeu o seu suor. Vendeu ou não vendeu? Porque você trabalha, você soa. Então eles traziam no pé dos apóstolos. Aí os apóstolos já tinham quem cuidava das mesas. Lá no capítulo 6 eles vão colocar, ó, você vai cuidar das mesas, você vai cuidar da tesouraria, você vai cuidar, é igual nós temos aqui. Não tem envolvimento, né? Tá lá, mas você confere, tá ali, entendeu? Tá aqui, ó, tudo quanto é coisa que a gente, aqui, ó, tudo nota fiscal, que é comprado, entendeu? Até as ferragens que é com ofertas alçadas dos irmãos, a nota está no nome da igreja. Então, tudo, irmãos, eles traziam. Aí o que fazia? Olha o que fazia, ó. Vendendo, depositava ao pé dos apóstolos. E repartia, se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aí ninguém ficava passando necessidade. Por quê? Um socorria o outro. Irmãos, eu não vou muito longe, não.
30 anos atrás. 30 anos atrás. Sabe que jeito que funcionava? Um ajudando o outro. 35 anos atrás, na igreja. O irmão ia construir, o outro via que ele estava com dificuldade, que estava difícil. Vamos lá, irmão. Todo mundo, vamos lá dar uma mão para o irmão. Vamos fazer um mutirão. Não é um mentirão, não. Hoje é mentirão. Lá era mutirão. Vamos lá, vamos rebocar a casa do irmão, vamos ajudar ele no piso, ele compra material, nós ajuda, nós dá a mão de obra, nós faz. Era desse jeito. Mas vai fazer isso hoje? Hã? Não tem como. Não tem. Hã? Tem igreja que faz. Você entendeu? Tem igreja que une e faz mesmo. Então, irmãos, a gente tem que, como se diz, a igreja tem que voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? É respeito, consideração, compartilhar. É o que muita gente não sabe fazer. Infelizmente, existem muitas pessoas, o quê? Egoístas. Só vem a nós o teu reino. Vem a nós o teu reino. E mais nada. Vem a nós o teu reino. Então, necessitado. Aí ele fala, vai repartir. Aí os apóstolos pegavam e repartia. Irmão, está precisando de alguma coisa lá? Oh, meu filho, a minha esposa acabou de ganhar neném, e naquela época não tinha chá de bebê, não. Até na minha época mesmo, quando eu tive os meus 3 filhos, irmão, você chegava lá em casa, parecia hospital lá no varal. Branquinho de fralda. Fralda. Natal passava o dia inteiro lavando fralda, porque foi 3 em seguida. 3 anos, 3 filhos. Então ficava branquinho, porque era aquelas calças pratas que trem vazava. Era um tal de coeiro, um monte de coisa. Misericórdia. Hoje não, hoje está fácil. Hoje está muito fácil. Hoje está fácil para casar. Está fácil para ter filho. Vai casar, já manda o convite, quero uma geladeira. É a cobrança hoje. Divide aí os padrinhos. Você vai dar o guarda-roupa. Desse jeito. Na época aqui, quantos fornos, esse dedão aqui, essa mão aqui pegou de tijolo, quantos 1000 tijolos passou nessa mão aqui, na cerâmica, desenfornando forno quente, para comprar. Então, irmãos, contribuir, vale a pena contribuir com a obra de Deus. Quem ganha é o reino de Deus, e você também ganha. Eu ganho, você ganha, nós ganhamos, quando nós contribuímos. Temos disposição de contribuir, de ajudar o reino de Deus. Pastor, Deus não precisa. Irmão, Deus pôs a igreja na terra para provar quem ama Ele. Você tem coragem de dar o teu Isaac para Deus? Pensou Deus falar com você? Pastor, Deus não vai fazer isso comigo. Eu falei, irmão, já fez comigo. Você está lá com uma única nota no culto. Ixi, hoje eu não tenho dinheiro para dar oferta. Eu não tenho miudeza. Mas eu estou com uma onça no bolso. Aí Deus fala, põe ela. Ixi, foi embora meu x-tudo. Foi embora minha pizza. E a gente não pode fazer as coisas para Deus com dó, irmão. Dá com dó não. Se for dar com dó, não dá. Não dá não. Não dá não, que não tem resposta. Você tem que dar com liberalidade, você tem que dar voluntário. Porque quem que te deu saúde, quem que me deu saúde para trabalhar? Deus. É Deus. Então tudo vem dele para ele.
Vamos lá para nós encerrar. Vivendo a prática da cooperação. 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Repete, 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha aí, o que Paulo fala à igreja de Coríntio. Porque somos cooperadores de Deus. Eu sou cooperador do pastor Elias. Cooperador minha é a esposa, os filhos têm que cooperar. Você é cooperador de Deus. Mas foi o Senhor que me pôs, eu não. Mas foi o Senhor que chamou, eu não chamei. É Deus que chama. Agora, se você falar para Deus, se você quiser largar, aí você fala assim: Deus, eu vou falar para o pastor que eu não quero mais não. Que não, eu não. Aí já é você e Deus. É eu e Deus. Eu não posso. O que é cooperação? O que é ser cooperador? O que é a prática da cooperação? Cooperação, ato de cooperar, ou seja, trabalhar em comum, de todos ou de muitas, habitual. Eu tenho que ter o hábito de trabalhar, de cooperar. Você não precisa esperar. Igual a função do diácono, você sabe qual é. A função do cooperador, do que coopera, a função do diácono. Irmãos, um dos melhores, assim, que a gente vê é ser um diácono, porque não tem jeito de você ser pastor se você não começar sendo diácono. Tem gente que quer dar um pulo maior do que o passo. Você tem os degraus: cooperador. Se você servir bem como cooperador, diácono. Se você servir bem como diácono, presbítero. Se você servir bem como presbítero, evangelista. Se você servir bem como evangelista, pastor. Isso aí leva aí uns, não vou falar não, senão você desanima. Porque às vezes a pessoa pensa que a gente foi pastor da noite para o dia. Eu não fui pastor formado em faculdade, não fui formado trabalhando na prática, fazendo a obra, sabe? Saí com 1 ano de casado, estava em lua de mel ainda, e Deus me chamou: vai fazer minha obra. Cooperar. Nós somos cooperadores, irmão. Deus é dono. Nós somos cooperadores, e Paulo fala: a igreja é o quê? A lavoura. Eu vou cuidar do quê? Da lavoura. A lavoura não é minha. Quando foi para Deus nos dar o nome da AD Colheita, os irmãos já sabem, né? Que lavoura bonita que Deus, 2 lavouras que Deus me mostrou. Por isso que surgiu o nome AD Colheita. Deus nos chama para cooperar. Crente que coopera é coberto pela oração. Filipenses 1, 3 e 5. Filipenses capítulo 1, versículo 3 e o versículo 5. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha aí, Paulo fala assim, ó: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vocês. Aí ele vai dizer lá no versículo 5: pela vossa cooperação na onde? Irmão, no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
pela vossa cooperação no Evangelho. Então você coopera não é com o pastor, você coopera com o Evangelho. Você coopera com Deus. E não pensa receber recompensa. O que eu posso fazer por você é orar, socorrer alguma hora que a gente tiver alcance da gente, mas te recompensar é Deus. É Deus que abre uma porta aqui, abre outra porta ali, é Deus que te prospera ali, é Deus. Porque da maneira, irmãos, ai meu Deus, tem que falar, né? É ensino. Você imagina se Deus fosse fazer para nós do jeito que nós faz para Ele? Vamos inverter a situação. Deus vai fazer para mim do jeito que eu estou fazendo para Ele. Onde nós estávamos? Então, pensa bem, imagina. Deus falasse, ó, a partir de hoje, eu vou te corresponder do jeito que você me corresponde. Como que seria a nossa correspondência? Que jeito que Deus ia corresponder conosco? Que jeito que eu estou fazendo para Deus? Ah, é para Deus mesmo, isso aqui é para Deus mesmo. Aí por causa que é para Deus, pode fazer de qualquer jeito. E para Deus tem que ser o melhor. Irmão, você já acredita que nós já pegou nota aqui na igreja, aqui, sem a série? Não servia. Já pegamos nota falsa. De R$100. É lógico que às vezes a pessoa não tem culpa. Não sabia. Só que eu fui pagar lá no lugar lá, a conta de luz da igreja. Ô moço, essa nota é falsa. Foi misericórdia. Não, me dá ela aí, porque como é que eu vou apresentar lá na igreja? Lá? Ela está guardada aí. Entendeu? Então, irmãos, a pessoa, nós colaborarmos, cooperarmos com Deus na sua obra. Deus agrada de quem coopera. Hebreus 13:16. Hebreus 13:16. Olha aí. Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha aí. E não vos esqueçais da beneficência e a comunicação. Com tais sacrifícios Deus se agrada. Seja uma pessoa que sacrifício, você ser beneficente com a obra de Deus. O problema nosso, a geração que nós estamos, a geração que está vindo agora, irmão, é uma geração que não quer sacrifício para Deus. Tudo é difícil, vir na igreja, está fazendo frio, é 2 horas ficar lá na igreja, tem que dobrar o joelho, tem que... Tem hora que manda levantar a mão, baixa a mão, levanta a mão. Ah, não. Domingo eu vou. Aí ele vira domingueiro. Ah, não, eu vou em dezembro, eu vou. A Ana. De quantos em quantos anos Ana ia na igreja? De ano em ano. Aí aqui fala, com tais sacrifícios Deus se agrada. Não vos esqueçais da beneficência e a comunicação. O que é comunicação, irmão? Se comunicar. Nós somos cooperadores, somos obreiros, nós temos que nos comunicar. O pastor fala para o obreiro lá, não, vai lá e fala, não, eu não dou muito com a cara dele não. Então não serve para ser obreiro. Porque como que eu vou ser obreiro se eu não vou com a cara do outro?
É lógico que eu não vou com a cara do outro, vou com a minha, mas... Quem quer ser filho de Deus não tem direito de escolher seus irmãos. Não tem não, ué. Quem quer ser filho não tem direito de escolher quem vai ser irmão, não. Vem irmão de tudo quanto é jeito. E tem que suportar, irmãos. Você tem que suportar. Ô pastor, fala pro irmão. Liga pro irmão, fala pra ele ir no culto que eu não vou não, pra ele ficar no meu lugar lá. Não, liga você, ué. Não, eu com ele não bate bem nas bielas, não. E aí? Então não pode. Cooperador. Pessoas chegar aqui, irmãos, olha para mim, porque tem um irmão aqui na igreja que pegou no meu pé. Me ajuda em oração, irmão. Para Deus levar. Me ajuda. Eu já não aguento, senão eu não vou vir nessa igreja mais não. Não. Coopera, os que cooperam sinceramente estão com o nome escrito no livro da vida, Filipenses 4:3. E nós vamos encerrar. Filipenses 4:3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Nossa, que coisa gostosa, né? Olha para você ver. O que Paulo fala para a igreja de Filipe, dizendo: peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude as mulheres que trabalham comigo ajuda elas. E com Clemente e os outros cooperadores. E os outros cooperadores, cujo nome está na onde? Está escrito no livro da vida. Pensa bem, irmãos. Tem gente que se gaba do seu nome, está na escada da fama, no tapete vermelho, numa placa de rua. A rua é o meu nome. Apesar que não pode pôr nome de rua, segundo eles, né, mas isso parece que é mentira. Não pode pôr nome de rua com a pessoa ainda viva. Mas eu já vi rua com o nome de pessoa que está viva. Mas antigamente não punha, só depois que batia as botas. Então, veja bem, tem que cooperar sinceramente, ser sincero, que aí você vai ter o nome no livro da vida. Todo mundo, as pessoas, irmãos, quer ser campeão eu estou com 20 milhões de seguidor, eu estou com 30 milhões de seguidor. De que adianta tudo isso se não tem um nome escrito no livro da vida? Se não tem um nome escrito no céu? Você imagina, Jesus tinha 12 seguidores, um traiu, você imagina milhões. Então, Jesus tinha 12 seguidores, e um ainda traiu. Você imagina 20 milhões de seguindo. É traição em cima de traição. E por último, esse aqui eu pus, irmãos, só para fechar. Você sabia que Marcos capítulo 7, versículo 2 até o 9, vai falar sobre viver a prática da higiene? Está na Bíblia não, pastor? Tá. Lá, se você for lá no Levítico, vai falar até do período da mulher, quando ela está no período de menstruação, vai falar lá, dos 7 dias de purificação, que a mulher não podia tocar no homem durante 7 dias, nem o homem tocar, e nem sentar onde que a mulher sentava.
Era desse jeito. Não podia nem sentar. Se o homem sentasse aonde a mulher sentava, no período que ela estava, ele se tornava impuro 7 dias. Depois ele tinha que oferecer sacrifício para se purificar de ter sentado aonde. Você entendeu? Aí, aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 2 ao 9, leia, Cristiano. Aqui vai falar dos fariseus, mas nós vamos fazer uma aplicação aqui para os irmãos, tá? Marcos 7, do 2 ao 9. E sendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Percebe? Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Veja bem, irmãos, aqui Jesus estava dando um sermão, né, aos anciões, aos fariseus, aos escribas, que estavam julgando os discípulos de Jesus, que comia por lavar a mão, ou sem lavar a mão. Porque eles tinham um costume assim, ia no mercado, chegava em casa, lavava a mão. Pegava na mão de uma pessoa, lavava a mão. Né? Ia comer, lavava a mão. Mas eles achavam que fazendo isso, já estava tudo certo com Deus. É igual tem gente que acha que ser bonzinho, já está tudo certo com Deus. Tá não. Eu preciso de Jesus. Não há salvação sem Jesus. Eu posso ser a pessoa mais boa aqui nessa terra. E outra coisa, é dura essa palavra. Você sabia que no inferno está cheio de gente que foi boazinha? Porque bondade não salva. Bondade não salva, irmãos. Eu tenho que passar pela porta. A salvação tem uma porta. E essa porta se chama Jesus. Eu tenho que entrar por ela. Ah, mas eu nunca deixei faltar nada para minha esposa, para meus filhos. Isso aí é obrigação, irmão. Casou, se vira. Casou, se vira. Ah, mas não deixa faltar nada. Problema o Senhor falou: com o suor do teu rosto, você vai comer. Se trabalhar, come. Se não trabalhar, não come. Não faz. Lógico que temos que ter as obras, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé em Cristo Jesus. Entrar pela porta, aqui ó. Aqui está as obras, aqui está a porta. Eu preciso da porta, que é Cristo, e eu preciso das obras. Tem que andar junto. Não só as obras. Então veja bem. Irmãos, nós faz uma coisa errada. Eu vi um médico falando, por isso que eu até coloquei aqui, que nós fazemos uma coisa errada. Quem lava a mão a hora que entra no banheiro? Você sabia que você tem que entrar, você tem que lavar para entrar? Aonde que você pôs a mão? No que você colocou a mão?
Aí você, mas eu vou sentar no vaso, eu vou fazer as coisas lá. Por isso mesmo. Se a tua mão tiver com bactéria, você pegou alguma coisa que estava com aí você vai usar a mão. Você já sabe, né? Não precisa nem falar. Aí depois você vai sair do banheiro, você vai fazer o quê? Lavar a mão de novo. Tem que lavar a mão 2 vezes, para entrar e para sair. E a gente faz só para... aí você põe a mão numa coisa, põe a mão na outra, põe a coisa, depois chega lá. Como se fosse o seu próprio corpo mais impuro do que as outras coisas. Eu vou no banheiro agora, lavei a mão. Usei o banheiro, lavei a mão. E a gente não faz. Mexe lá com o tijolo, mexe com a flor. Pensou, passar a mão numa ortiga? Mexe lá, até, lava a mão. Celular, irmão. O dia inteirinho com a mão no celular, depois vai lá. Se tiver contaminado. Irmão, é cu de ensino, não precisa ficar vermelho, não. Tem que ensinar, ué. Tem que ser higienizado. O celular todo dia cheio de bactéria. Então os discípulos, o povo, isso aqui era, eles tinham tradição das pessoas mais velhas, ó, não come sem lavar a mão não, filho. E é verdade, irmão, não pode comer sem lavar a mão, é lógico. Só que eles davam prioridade a isso e não acreditavam na palavra. Eles achavam que aquilo estava bom. Ó, outra coisa. Ai, Jesus, para que eu pus isso aqui? Tomar um bom banho é necessário até 2 ou até 3 vezes. Ué. 3 vezes, pastor? Que esse frio. Sujou, tem que tomar banho. É ou não é? Ó, igual eu venho aqui, maço pet, eu e o branco. Aí eu chego lá em casa, acabou a pet, mas mais tarde eu vou voltar. Toma um banho. Fica cheirando latinha, fica cheirando pet. Pensou, chegar lá, tem vez que eu saio daqui, passa ali no mercado, ali, você fala assim, ó, tá ó. Tô cheirando. Né? Então, e tem gente que não gosta de tomar nenhum, irmãos. Tem gente que não gosta de tomar nenhum banho. Você pensa bem para você ver. Aí, cumpre aquele versículo. Se nós não tomar banho, aí cumpre aquele versículo. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ué. Por quê? Nossa, irmão, misericórdia, acabou a água. É sério. Maionese. Isso aí é para a saúde, irmão, para o bem. Não é? Às vezes fala, para que isso ensinar? Mas é bíblico, é bíblico. Pensa bem, eu chegar aqui, não, irmão, eu tenho o bom cheiro de Cristo. Misericórdia. Vai fazer igual o irmão lá, ele era contra perfume, mas não gostava de perfume de jeito nenhum. Ele chegava onde eu passava, pastor, eu vou ter que falar para ele. Ele falou, ô irmão, pelo amor de Deus, é bom passar um perfuminho, não é pecado não. Passar um perfume, passar um perfume embaixo das axilas e jogar um perfuminho no corpo, isso não é pecado não. Não, pastor, isso aí é vaidade. Eu tenho o bom cheiro de Cristo. Aí o pastor falou para ele, eu não sei se Jesus cheira jaratataca. Por quê? Você entendeu? Então, irmãos, outra coisa.
Eu vou encerrar. Escovar os dentes ao levantar e após a refeição. Né? Não. Às vezes não tem costume. Chegar no culto, ficar. Palitando. Todo mundo ficou olhando. Outra coisa. Eu vou falar para vocês não vão acreditar. Tem um cantinho aqui da igreja aqui. Eita. Fala ou não? Que um dia eu pensei, Jesus, será que aqui é pedicure ou manicure? Cheio de unha. Na hora do culto. Eu fui varrer. Não é nenhuma nem duas vezes, não, irmão. Ai, meu Deus do céu. Ih, Priscila, você está perdendo os fregueses. Está perdendo os fregueses, está cortando unha na igreja. Porque, irmão, mas vem para o culto para quê? Para adorar a Deus. É para adorar o Senhor. Pensa bem, eu aqui, vocês aí olhando aqui para o púlpito e eu aqui, ó. Isso faz parte da higiene, sem contar que tem hora que a gente não vigia. E faz assim, ó. Isso acontece. Acontece ou não acontece? Acontece. A pessoa esquece. Pensa bem, na hora do culto. Aí depois vem. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Então, tudo isso, irmão. E outra. Não ficar tirando o sapato na hora do culto. Porque na época de calor, parece que dá um fogo no pé. Principalmente nós que é homem. Dá um fogo no pé e a gente se esquece. Aí o outro que está do lado. Irmão, me ajuda, Jesus. É? Então tudo isso faz parte da higiene da nossa vida, irmão. Para o nosso corpo, para o nosso bem mesmo. Depois você lê Levítico. Porque desde o princípio Deus tenta instruir o povo a ser higiene. A ter higiene. E nós também temos que ter também. Com a casa de Deus, né? Com a casa do Senhor. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço.